Boa noite, 8h08, pontualmente, e nós já vamos começar a nossa live de quarta-feira. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Você que me acompanha aqui toda quarta-feira, você que está aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos a essa live. Hoje nós vamos falar sobre um tema que, na minha opinião, é uma das habilidades mais importantes da liderança moderna. Liderança e autoconsciência. Porque tem muitos líderes por aí acreditando que o problema tá só na equipe, tá na comunicação, tá na falta de comprometimento, mas quase nunca eles olham para um detalhe: a forma como eles mesmos funcionam. E olha, gente, existe uma verdade sobre isso que quase ninguém fala. Que não lidera pessoas se você não liderar a si mesmo. Não adianta você querer ser um bom líder para as outras pessoas se você não lidera nem a si próprio, nem as suas emoções, se você não se conhece, se você não tem consciência de si mesmo. Então, essa é uma verdade que pouca gente fala, mas nós vamos hoje refletir muito sobre isso aqui. Eu vou trazer alguns elementos para vocês, algumas características, para, como vocês já sabem, a gente possa fazer uma autoanálise, que esse é um dos nossos objetivos principais aqui. Para quem ainda não me conhece, que está aqui pela primeira vez, eu sou Jani Rocha, sou especialista em desenvolvimento pessoal através do Enneagrama. E hoje eu vou te mostrar aqui nessa live, portanto, se ajeita aí, se acomode, porque hoje nós vamos falar sobre o que eu vou mostrar aqui nessa live. Os sinais de um líder que tem baixa autoconsciência. Como que você vai saber, você que está aqui comigo nessa live, Jane, como que eu vou medir, como que eu vou avaliar o meu nível de autoconsciência? Então eu vou trazer aqui para vocês alguns sinais, tá? O impacto que um líder com baixa autoconsciência tem na equipe, porque muitas vezes o líder não tem consciência disso. O que impede os líderes de se desenvolverem, de buscarem crescimento, de se aprimorarem? Quais são os tabus, os principais tabus que existem nesse meio? E, claro, como não pode faltar, exercícios práticos, porque consciência sem ação não adianta nada. Nós vamos perder o nosso tempo aqui. Então, exercícios práticos para você que está aqui comigo já começar a desenvolver consciência sobre si mesmo, tá? Então hoje eu estou transmitindo aqui via Instagram, via TikTok. Já vai escrevendo para mim aí de onde é que você é. Eu tô de olho aqui nos comentários, vou acompanhar. Então já me conta aqui. E como vocês já sabem, pessoal, essas lives, o objetivo dela é que seja dinâmica, tá? Então pode contar aqui a sua história, pode interagir, ok? Não deixa eu ficar falando sozinho o tempo todo aqui não, tá? Então nós vamos começar entendendo o princípio de tudo. Jane, o que é, de fato, ter autoconsciência? Eu vou trazer uma explicação bem didática aqui para vocês entenderem isso com facilidade, sem complexidade, sem muita teoria, tá? Autoconsciência não é nada mais do que a capacidade de você perceber como você funciona, quais são as suas forças, quais são as suas fraquezas, como que você reage diante das situações, porque nós temos um jeito de reagir, às vezes pra gente não tá claro, porque é o nosso jeito natural de ser, e tudo aquilo que é frequente, constante, a gente perde a capacidade de percepção. Quais são os seus padrões? Aqueles comportamentos que você repete e repete e repete e não percebe. Quais são os seus gatilhos? Quais os gatilhos que te estressam, que te tiram do eixo?
quais são as suas principais emoções, aquilo que está mais frequente aí na sua vida e o impacto que você causa nas pessoas à sua volta. Então, nós vamos hoje entender sobre autoconsciência. E eu estou trazendo para vocês aqui alguns elementos do que é autoconsciência. Quem desenvolve autoconsciência é o mesmo que você estar num quarto escuro e começar a acender uma luz. Porque antes de você acender a luz, enquanto você está no escuro, você esbarra nas coisas, você machuca os outros, você se perde, você sequer entende o que está acontecendo na sua vida. Por que às vezes as pessoas à sua volta não te entendem? Você fala uma coisa, parece que você está falando em outra língua, está falando grego. Por que a sua intenção muitas vezes é ajudar, mas as pessoas acabam interpretando de uma outra forma? Então, autoconsciência é você jogar luz para dentro de você, para que você consiga se ver, se enxergar de verdade. Quando você começa a desenvolver a autoconsciência, você começa a enxergar os seus padrões, as suas reações, os seus excessos, os seus medos e o impacto que você causa nas pessoas à sua volta. E olha, muita gente, tem muitos líderes por aí que estão literalmente no escuro. Acham que estão motivando, estão na intenção de motivar a sua equipe, mas acabam pressionando. Acham que estão acelerando o processo, mas está gerando medo na equipe. Acham que estão ajudando, mas estão sufocando as pessoas à sua volta. Então, o meu objetivo hoje aqui com essa live é que a gente possa jogar luz sobre isso. Porque enquanto você não enxerga o que você está fazendo, e eu entendo que é na melhor das intenções, mas enquanto você não joga luz sobre isso, você não tem condições de promover qualquer tipo de mudança. Para que a gente mude algo, para que a gente evolua, para que a gente cresça, nós precisamos enxergar de fato como é o nosso jeito de ser e qual o impacto que a gente causa nas pessoas à nossa volta. Porque muitas vezes, e grande parte das vezes, você faz isso sem perceber. Você está bem intencionado. Então, liderança sem autoconsciência, você fica o tempo todo reagindo automaticamente. E olha, a maioria das pessoas, às vezes olha para o comportamento da equipe e nunca olha para si mesmo. Por isso que a importância de nós falarmos sobre isso. E esse chamamento que eu estou fazendo aqui para vocês, pessoal, esse convite que eu estou fazendo, ele vai na contramão. Porque o normal, o comum, é que o líder apenas olhe para fora, apenas olhe para a sua equipe. E aí ele consegue identificar, olha, minha equipe não tem autonomia, minha equipe depende de mim para tudo, ninguém toma iniciativa, ninguém faz direito. Mas poucas vezes ele se pergunta, será que as pessoas erram porque tem medo da minha reação? Porque eu não abro espaço para as pessoas trazerem as suas ideias? O que é que será? Poucos líderes têm essa consciência de olhar para dentro, de se perguntar e jogar luz sobre si mesmo. Olha, tem líder que corrige tanto, que controla tanto, que pressiona tanto, que às vezes a equipe para de tentar. E ele faz isso com a intenção de não evoluir? Claro que não. Ele quer que a equipe cresça, mas o padrão de liderança dele é de controlar, de pressionar, e aí a equipe não consegue evoluir. E olha, existe uma coisa muito importante também, que o líder que não tem autoconsciência,
ele tem dificuldade de escutar as pessoas. E você sabe por quê dessa dificuldade de escutar? Porque quando ele não está bem desenvolvido internamente, a opinião das pessoas faz com que ele se sinta ameaçado. Qualquer opinião diferente pode parecer desrespeito, qualquer feedback o líder pode às vezes interpretar como um ataque, qualquer questionamento pode parecer que eu estou perdendo autoridade. E aí? Então, é importante que a gente tenha essa humildade, né? Para a gente olhar, para a gente se perguntar, a minha postura, o que eu estou fazendo, as minhas ações, o que pode estar gerando na minha equipe? O que pode estar comprometendo o crescimento? Faz sentido isso para vocês? Tô de olho aqui em vocês, tô vendo que o Beto falou aqui que é de Botucatuva. Quem mais tá aqui? Pessoal, me conta de onde é que vocês são. Tô vendo que o pessoal do Instagram também tá aqui, tá? Me conta aí que eu quero saber de onde são as pessoas que estão chegando até aqui para assistir essa live. E olha, pessoal, eu sei que quem está aqui tá buscando crescer, tá buscando evoluir, e é por isso que eu tenho muita responsabilidade ao preparar essas lives. Quem me acompanha aqui sabe que eu preparo, eu sempre trago temas que são aqueles mais interessantes, mais importantes, que realmente possam trazer resultados para vocês, tá? Então, isso aqui é praticamente uma aula. Então, quem não está interessado em aprender, quem está só aí passando a tela só para estar divertindo, olha, não perca o seu tempo. Aqui não é o seu lugar, tá? Essa live é para quem quer crescer e para quem quer evoluir e para quem está preparado para isso, aberto para isso, tá? É importante a gente falar sobre isso porque nem todo mundo está preparado, nem todo mundo está no momento de buscar evolução, de buscar crescimento. Tem gente que ainda está naquele momento de ficar justificando, de ficar buscando razões por que você não cresce, por que você não evolui. Então, você que ainda está nessa fase aí, aqui não é o seu lugar, tá? Não perca o seu tempo, porque esse não é o momento que nós estamos aqui. Quem está aqui busca crescer, busca evoluir, e eu, inclusive, eu tô aqui para trocar conhecimento com vocês, porque eu também aprendo muito com vocês aqui, tá? Olha só, quando por exemplo, um líder que não tem autoconsciência, um líder que não tem conhecimento de si mesmo, que não sabe as suas forças, que não se conhece, às vezes, só o fato dele ser interrompido por alguém, aquilo já faz com que ele se defenda, se justifique, faz com que ele imponha a sua vontade sobre os demais. E aos poucos, essa equipe vai aprendendo que lá não é um lugar seguro para ela falar. Ali não é um seguro para ela dar a sua opinião, para ela expor as suas ideias. E muitas vezes expor até algo que seja um sentimento, um problema, uma questão que para alguém tá claro que a equipe não está evoluindo, que não estão alcançando os resultados por isso, a pessoa não se sente à vontade para falar, porque ela sabe, ela não tem segurança, o ambiente não é seguro para que ela possa expor as suas ideias, tá? Autoconsciência também é você perceber qual é o ambiente emocional que você impacta, que você cria onde é que você está. Porque liderança, gente, não é só sobre ter resultados. É sobre o que acontece emocionalmente no grupo de pessoas, na equipe, até que se chega a um resultado. O que você provoca emocionalmente na sua equipe como líder? Você alguma vez já parou para pensar sobre isso?
E olha, pessoal, abrindo um parêntese aqui. Lembrando que liderança não é só cargo. Nós influenciamos as pessoas à nossa volta o tempo todo, não só no ambiente de trabalho. Então se pergunte, o que você provoca nas pessoas à sua volta? Alguma vez você já parou para pensar sobre isso? Porque muita gente lidera do mesmo jeito que dirige um carro. Que jeito? No automático. Reage sem perceber, fala o que vem na cabeça, pressiona mesmo sem querer, controla as pessoas. E quem vive no automático, quem não tem consciência, vai repetir a vida inteira os mesmos padrões de comportamento. Então, o problema não é só o que você faz, mas é o que você faz e não tem consciência. Porque o que você faz e tem consciência, você tem total condições de ajustar, de melhorar. Mas é aquilo que você faz no automático, você vai continuar repetindo a vida inteira. Eu quero trazer para vocês aqui alguns sinais de liderança de um líder com baixa autoconsciência. E lembre, nós temos um pacto aqui, né? Que enquanto eu trago para vocês, faça aí você com você mesmo uma autoanálise, tá? Então você se perceba o quanto disso você tem. O primeiro sinal de um líder com baixa autoconsciência é aquele líder que ele até acredita que está ajudando as pessoas, mas na verdade ele está controlando. Por quê? Ele revisa tudo que as pessoas fazem. Ele centraliza todas as decisões nele mesmo. Ele corrige excessivamente as pessoas. Ele tem dificuldades de delegar. Alguns até se intitulam, se dizem que são, olha, eu sou perfeccionista. Eu gosto das coisas certas. Alguém que está aqui já ouviu um líder falar isso? Muitos dizem isso. Só que, como é que essa equipe olha para esse líder? A equipe se sente, na verdade, sufocada. Sufocada. Segundo sinal, é aquele líder que vive reagindo impulsivamente. Responde no impulso, fala o que vem na cabeça. Sabe aquelas pessoas que não se aguentam? Qualquer coisa ela explode. As pessoas que estão na volta têm até medo de falar alguma coisa, de dar a sua opinião, porque ninguém sabe o que pode vir dali. Está constantemente irritado, sabe aquele líder sobrecarregado? Que está sempre estressado, está sempre cheio de coisas para fazer, não tem paciência com as pessoas. O ambiente é tenso, sabe? As pessoas até o jeito de falar, todo mundo tem medo. Muda esse líder quando ele chega, gente. Ele traz uma carga emocional para o ambiente. Ele gera uma tensão emocional no ambiente. Quem aqui que já nunca conviveu com um líder desse jeito? Quando você sai do ambiente, ou quando você tem um líder, você convive com um líder desse jeito, a sensação que a gente tem é que está carregando o mundo nas costas. Tem gente que sai no final do dia parecendo que está carregando aqui, ó, uma tonelada. Está até travado aqui, ó, o ombro, o pescoço. Por quê? Porque ficou tenso ali, né? Porque o ambiente está carregado. Então, essa pessoa quando chega na sala, ela já traz com ela essa tensão. Parece que vem até uma carga junto com ela. Sinal 3. Vai avaliando aí, tá? Se você tem um pouco disso, se você conhece alguém desse jeito. E olha, depois você vai poder, ao final, compartilhar essa live, mandar essa live para alguém que você acha que pode ajudar, que pode, às vezes,
abrir a percepção de alguém que está precisando também. Tem aquele líder que não escuta de verdade. O que é o líder que não escuta de verdade? É aquele líder que só escuta para responder, para argumentar com as pessoas. Mas ele não ouve, ele não tem paciência nem de ficar em silêncio enquanto o outro está falando. Porque alguém está falando, ele já está pensando na resposta que ele vai dar. Isso não é ouvir verdadeiramente. Interrompe as pessoas, não deixa concluir a ideia, não deixa concluir o raciocínio. Invalida as percepções das pessoas. Quando o nosso ego, ele fala mais alto, a escuta, gente, ela desaparece completamente. E lembra, eu falei no início que o líder que não tem autoconsciência, ele é inseguro. Qualquer ideia, opinião, ele acha que está invalidando ele se sente ameaçado. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui já conviveu com esse tipo de liderança. Quarto sinal. Esse líder, ele não tem a menor consciência do qual é o impacto que ele tem sobre as pessoas, tem sobre os seus liderados. Ele acha que está motivando. Na verdade, ele está pressionando a equipe. Ele acha que está orientando, mas muitas vezes ele está humilhando as pessoas. Ele acha que as suas ações estão acelerando o processo, mas no fim ele está gerando medo nas pessoas. E tem aquele líder também, que nós inclusive falamos, foi um tema da nossa live passada, nós desenvolvemos esse tema aqui, uma live inteira nós falamos sobre isso, que é o líder que se orgulha de dar conta de tudo. O líder que tem dificuldade de pedir ajuda e ele paga um alto preço por isso. Esse foi o tema que nós falamos na aula passada. Esse tema, pessoal, esse líder que carrega tudo, é tão comum e as consequências são tão drásticas, tanto para ele quanto para a empresa, que eu escolhi só esse tema para a gente desenvolver numa live inteira. Se tem alguém aqui que não assistiu a live de quarta-feira passada e quiser assistir, pode ir lá, ela ainda está gravada no meu Instagram. Pode ir lá para você assistir. No TikTok também. É muito importante que quem tenha dificuldade de dizer não, quem tem essa inabilidade para pedir ajuda e fica sobrecarregado, e aí a equipe não evolui, porque a equipe fica o tempo todo dependendo dele para tomar as decisões, para crescer. Então, são sérias as consequências desse líder que centraliza, que tudo fica nas suas mãos. Sobrecarregado, dificuldade em pedir ajuda e cria equipes dependentes. Equipes que não têm a menor autonomia. E isso não é força. Muitas vezes é medo de confiar, é um receio de como as pessoas vão me ver como incompetente. Então tem uma série de questões aí. Vale a pena, quem não assistiu, assistir a live de quarta-feira passada, tá? E tem aquele líder que está sempre culpando a equipe pelos problemas. Sempre a culpa é do externo. A minha equipe também não veste a camisa, aqui ninguém faz nada direito, aqui ninguém tem iniciativa para nada. Alguém aqui já ouviu isso? Líder sem autoconsciência sempre encontra culpados para aquilo que não deu certo, para o processo que não está evoluindo, para as metas que não foram alcançadas. Líder consciente começa olhando para si, olhando para dentro. Esse é o primeiro passo. Não existe mágica, gente. Tudo começa de dentro para fora. E o que será que impede? Por que esses líderes, se isso é tão
muitas vezes estão... Se é só olhar para dentro, por que esses líderes então não fazem isso? Quais são os impedimentos, os empecilhos que faz com que esses líderes não buscam autoconsciência, não buscam se conhecer? Uma das principais objeções é aquele líder que fala assim, eu sou assim mesmo, esse é o meu jeito de conduzir o processo, foi assim que eu fiz, foi assim que eu aprendi. Não. Você aprendeu a funcionar desse jeito, mas não significa que você precisa ser assim para o resto da sua vida. Então essa é uma das principais objeções. Uma outra objeção que eu escuto muito, um argumento que eu escuto muito também. Jane, se eu não controlar, ninguém faz. Eu viro uma bagunça. Eu preciso controlar. E a pergunta é, a reflexão que eu trago para quem pensa desse jeito é, talvez a sua equipe não desenvolveu autonomia porque você mesmo não permitiu. Então, eu estou trazendo aqui para vocês questionamentos. Esse é o meu papel. Te fazer pensar, te fazer refletir. Algumas coisas podem não fazer sentido, outras sim. Então vale a pena você analisar, se questionar, se questione a respeito de você mesmo, das suas ações, das suas atitudes. Um outro argumento que eu escuto também com muita frequência. Eu não tenho tempo para isso. Só que o que esse líder não percebe é que ele já está pagando um alto preço por isso. Desgaste, retrabalho, conflitos, sobrecarga emocional. E olha, eu poderia estar aqui citando uma série de outros fatores, de outras consequências, de preço que esse líder está pagando e preço alto. Então, compensa ou não a gente investir tempo em desenvolver autoconsciência, autodomínio, em se conhecer? Esse aqui ainda tem muita gente que também fala isso. Autoconhecimento é coisa emocional demais. Ainda existe tabu sobre isso, sabiam, gente? Ainda existe alguns tabus sobre isso. Não. Autoconsciência é ferramenta de liderança. E tudo começa por você. Liderar não começa no outro. Começa em você. Se você entender isso nessa live aqui, eu já me dou por satisfeita. Outra objeção. Jane, assim, é complicado, é complexo, mas eu tenho resultado. E muita gente tem mesmo, tá? Só que resultado sem inteligência emocional, gente, custa caro. E sabe por que custa caro? Porque você está pagando com a sua saúde. Você está pagando com uma equipe pesada, que não evolui. O clima organizacional, os relacionamentos, os conflitos que tem. Falta paz, falta leveza. Então, o resultado sem inteligência emocional, ele é um resultado que custa muito caro. E você pode fazer isso, pode ter resultados com muito mais leveza, com muito mais tranquilidade. Quem não quer isso? E agora eu quero passar então aos exercícios práticos, para você já começar a praticar isso aí na sua vida aí, tá? Vocês sabem que eu sempre trago exercícios simples e aplicáveis para que sejam um pequeno passo de evolução. Não, nada que vai gerar uma grande mudança, uma grande transformação. Não, gente, aqui são pílulas para ajudar vocês nesse processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. E a gente sabe
que isso é conhecimento diário, tá? Não pense que você vai dormir de um jeito e acordar uma pessoa transformada. Isso não existe, tá, gente? Embora a gente escuta muito, né, isso por aqui, mas não. Autodesenvolvimento é um processo. É um processo. E esse processo começa pelo autoconhecimento, que é o que gera autoconsciência. Ok? Bom, o primeiro exercício que eu quero trazer aqui para vocês, que eu quero propor para vocês nessa live de hoje, é você se perguntar, gerar consciência. Rômulo, você gostaria de saber se isso é inteligência artificial? Eu não entendi a sua pergunta, tá? Nós estamos falando aqui de inteligência emocional, tá? Não sei se é porque você escreveu errado, se é porque você chegou agora e não entendeu, mas nós estamos falando sobre inteligência emocional, tá bom? O primeiro exercício que eu quero propor aqui para vocês, como as pessoas provavelmente se sentem depois que elas têm uma conversa com você. Então esteja atento para isso. Observe, quando você tem uma reunião com a sua equipe, quando você, seja para apresentar um projeto, seja para uma reunião de feedback, fique atento e comece a se perguntar como essas pessoas estão se sentindo após essa reunião. Elas estão mais motivadas depois de ter conversado com você? Ou elas estão mais tensas? Se sentindo diminuídas? Ou não? Elas estão mais seguras? Pressionadas? Então observe o que você está gerando nas pessoas logo após uma reunião, tá? E você treinar esse olhar vai te trazer muitas informações. Esse é o primeiro exercício, tá? Então, primeiro exercício, você estar atento em como as pessoas provavelmente estão se sentindo depois de uma reunião com você. Como que você sabe disso? Observa, presta atenção nas pessoas. Segundo exercício, esse exercício eu chamo ele de mapa dos gatilhos. Você vai prestar atenção e aqui eu sugiro fortemente que você anote quais são as situações que te irritam. Isso é você entender os seus gatilhos. O que te tira do sério? O que te tira do eixo? Qual o comportamento das pessoas que ativa isso em você? Que tipo de pessoa que você percebe que tem um impacto negativo? Que tipo de comportamento das pessoas te afeta mais? E ao final, você vai entender muito mais sobre você do que sobre as pessoas, tá? Porque no fim das contas, isso revela mais sobre você do que sobre elas. Então, você vai entender aqui os seus gatilhos. Pessoal, esse é um exercício muito bacana de fazer, muito interessante também, muito revelador, porque muitas vezes a gente não para pensar sobre isso. Quando você faz essa anotação, eu me lembro quando eu fiz esse exercício, porque eu já comentei aqui com vocês nessas lives que antes de trazer para vocês tudo que eu trago aqui, eu já apliquei em algum momento da minha vida. Eu trago para vocês aquilo que é testado, validado. Então, não tô tirando coisas aleatórias aqui para trazer para vocês, tá, pessoal? Só com desenvolvimento pessoal, dia 11 agora de maio, vai completar 15 anos que eu trabalho com desenvolvimento de pessoas. Experiência prática, de sala de aula. Só que antes disso, eu passei pelo meu processo de autodesenvolvimento. Porque seria incongruente eu ensinar para vocês aquilo que eu não passei por esse processo ainda. Então, eu me lembro que quando eu fiz o meu processo de identificar quais são os meus gatilhos, só que o meu processo foi um processo mais longo, e eu anotava todo dia, ao final do dia, no bloco de notas do meu celular,
o que me estressava, o que me deixava triste. E na época eu não fiz só sobre o que me estressava, eu fiz também sobre o que me deixava feliz. E é muito interessante, é muito revelador. Vocês, ao final desse exercício, faça aí por 1 semana, 2 semanas, sabe? Quanto maior o tempo que você aplicar, exercitar, mais informações fidedignas você vai ter sobre você. E aí você começa a entender quais são as situações. Você vai perceber que é um padrão mesmo, que existem aquelas situações que te estressam. E quando você tem consciência disso, mesmo quando você está exposto àquela situação, você tem muito mais autonomia, muito mais controle sobre as suas reações. Então, é um exercício, parece simples, e ele é simples de fazer, mas ele é muito revelador. Então, super indico esse exercício aqui, tá? Que chama Mapa dos Gatilhos. É simples porque você pode anotar ao final do dia, lá no seu bloco de notas do seu celular. O outro exercício que eu trouxe para vocês é também uma complementação desse exercício, porque nesse você vai identificar quais foram os seus gatilhos, né? Aquilo que te estressou. Aqui, você também, agora você vai olhar para a questão mesmo da equipe, tá? Por exemplo, se você teve uma reunião, quais perguntas você vai se fazer aqui? Onde foi que eu ouvi mal, por exemplo? Onde foi que eu controlei, que eu não deixei espaço para crescimento? Onde que eu fui defensivo? Onde que eu poderia ter agido de forma diferente? Então aqui você vai ampliar mais o leque de observação. E ele é uma complementação do exercício anterior, tá? E para fechar aqui, eu vou fazer a pergunta de ouro aqui para vocês desse exercício, tá? Nós vamos sair dessa percepção de que o problema está sempre no outro. Aqui a pergunta é: existe algo em mim que eu ainda não enxerguei? E quando você praticar todos esses exercícios que eu passei para vocês aqui, esses 3 exercícios, vai ficar muito fácil de você encontrar a resposta para essa pergunta aqui. Mas, gente, é praticando, tá? O Rômulo está dizendo aqui: o problema está em mim mesmo, eu sou muito louco, sou nóia, tá? Ter consciência, Rômulo, é realmente, né, a primeira evolução. Significa que você saiu do padrão da inconsciência, porque enquanto não tem consciência, é como a metáfora do quarto escuro lá. Você anda no escuro, você se machuca as pessoas, derruba as coisas, mas você nem sabe, porque você está no escuro, você não sabe nem por que aquilo está acontecendo. Então o primeiro passo é realmente ter consciência, tá? E olha, gente, o processo de autoconhecimento, e eu já falei muito isso para vocês aqui, tá? Muitas vezes ele é um processo doloroso no início, porque ele te mostra coisas que você não queria admitir. E dói, às vezes, a gente ter a consciência que muitas coisas que acontecem à nossa volta é porque, sem querer, eu acabei provocando aquilo lá, né? Deixa eu ver aqui o que o Rômulo escreveu aqui. Que bom que você está sendo elegante de pelo menos ler meus comentários. Desculpa se eu estou falando alguma coisa que está te ofendendo, sei lá o que estou passando, está sendo muito difícil. Não, Rômulo, não me sinto ofendida em momento algum, tá? Eu sempre abro espaço para que os participantes aqui da live, realmente vocês possam ser participantes mesmo, tá? Você possa tirar suas dúvidas, possa trazer seus questionamentos, né? Desde que esteja dentro desse contexto aqui que nós estamos conversando, desse contexto que está sendo desenvolvido aqui hoje, tá? Mas se sinta completamente à vontade para participar, sim, tá? Então, pessoal, o que eu quero, assim, já estou finalizando a live, tá? O que eu quero que você entenda? O que você não percebe
ele controla você, tá? Agora, quando você tem consciência, aí sim você tem o poder de transformação. Mas enquanto está no piloto automático, enquanto você está nesse quarto escuro, aí fica difícil porque você não tem consciência, você não tem como mudar, tá? E olha, gente, lembre-se sempre, eu falo isso muito aqui, liderança não começa no cargo, liderança não começa na técnica, não começa no controle, começa aqui, na autoconsciência. É você se conhecer, saber o que está aqui dentro de você, entender os seus gatilhos, os seus padrões, entender as suas forças, as suas fraquezas. Esse é o primeiro passo, gente. Não tem como fugir disso, tá? Então, olha só. Se essa live fez sentido para vocês, eu quero agradecer vocês pela presença, por vocês estarem aqui, dedicando o seu tempo, que é um tempo muito precioso, um tempo precioso para você, um tempo precioso para mim. Muito gratidão por isso, tá? Por estar aqui, muito obrigada por dedicar o seu tempo. E se essa live fez sentido para você, compartilha ela, tá? Manda para aquela pessoa, seja aquele líder, seja aquele amigo que você acha que pode contribuir para a sua evolução, tá? Então, e depois vocês podem me mandar lá no direct, tá? Mandar suas dúvidas, tá, Rômulo? Você também, já estou finalizando a live, mas você também depois pode me mandar direct lá, tá? Se eu puder de alguma forma te ajudar, de uma forma particular, você sinta vontade para fazer isso. Tá, pessoal? E compartilhem aqui os resultados, a evolução, como que você fez o exercício, como que você se sentiu, porque olha, qualquer mudança de comportamento, qualquer mudança, ela gera um impacto à nossa volta e surpreende as pessoas, tá? Então me conte lá, porque eu tenho o maior prazer em acompanhar vocês e ter essa troca, acompanhar realmente de perto, individualmente, a evolução de vocês. Ó, beijo grande para todos vocês. Quarta-feira que vem, pontualmente às 8h08, eu estarei aqui nesse nosso encontro. Fiquem com Deus e boa semana para todos aí.